Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Esse é o SOS EBD, o seu resumo semanal aqui da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós iremos estudar a lição de número 9, que será passada aí na sua igreja, no dia 2 de junho de 2024. O título da nossa lição de hoje é Resistindo à Tentação no Caminho. Você já foi tentado? Você conhece alguém que está sendo tentado? A tentação, ela não é uma exclusividade de alguém. Ela não é um fato isolado na vida de alguém ou de uma pessoa apenas. Todos nós, todos aqueles que servem a Deus, que caminham, que estão nessa caminhada rumo ao céu, sofrerão, já sofreram e talvez estejam sofrendo algum tipo de tentação, porque a tentação ela faz parte, né? Ela está inserida aí nesse contexto de quem caminha com o Senhor, de quem trilha os caminhos do Senhor. Nosso texto áureo está em Mateus capítulo 26, o versículo 41, que diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, quando ele disse que o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca, Jesus ele está dizendo que o ser humano, que o homem, mesmo que ele sirva a Deus, mesmo que ele esteja no caminho, mesmo que ele esteja na caminhada rumo ao céu, ele ainda é um homem sujeito a falhas, sujeito a errar. Quando Jesus cita a carne aqui como sendo fraca, Jesus está dizendo da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza corrompida, que ainda ela é sujeita ao erro, ela ainda está sujeita a ceder às tentações. Então Jesus ele disse que o espírito está pronto porque quando o nosso espírito, quando o espírito do homem está alinhado com as coisas de Deus, edificado, fortalecido na palavra de Deus, o espírito está pronto porque ele quer, ele vai obedecer a Deus, né? Quando ele se sujeitar à palavra de Deus. Mas a carne, mesmo assim, lutará para ceder aos desejos dela, né? A verdade prática diz assim: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Sabemos que nem todo mundo resistiu ou resiste às tentações, mas muito mais do que melhor, do que ser melhor, eu quero trazer como é necessário vencer a tentação. Não é só melhor, não é necessário, porque todas as vezes que nós não vencemos a tentação e cedemos a ela, nós transgredimos contra o Senhor, nós transgredimos contra a palavra de Deus. E aí erramos o alvo, pecamos e fazemos ali tudo que desagrada a Deus. Depois é necessário todo aquele caminho de volta da reconciliação, ok? A introdução diz assim: a tentação é algo que o crente enfrentará ao longo de sua jornada. Não por acaso, o Senhor Jesus nos ensinou a orar de modo que Deus não deixasse que caíssemos em tentação. Quando Jesus ensina na oração para a gente pedir a Deus, não nos deixes cair em tentação, a oração que Jesus está nos ensinando é para a gente sempre pedir a Deus para nos evitar, né? Deus nos permitir evitar, Deus nos livrar o tempo todo de estarmos diante de uma situação de tentação.
Por quê? Porque vencer a tentação não é fácil para nós que somos homens falhos, pecadores, é, imperfeitos. Então Jesus ele ensina o caminho de pede a Deus, peça ao Pai, quando fores orar, peça ao Pai que vocês sejam livrados da tentação. Porque Jesus sabia muito bem que ser tentado, vencer a tentação, não é algo tão simples como as pessoas imaginam ou às vezes querem passar essa imagem da facilidade em vencer a tentação. Não é. A gente vai ver logo à frente aqui, a gente vai falar mais um pouco, mas a gente vai ver que o próprio Jesus ele enfrentou uma batalha muito severa acerca da tentação. E todos os homens de Deus, as pessoas que foram chamadas, né, grandes homens com ministérios na Bíblia, foram sujeitos à tentação. Por isso, nesta lição, estudaremos o conceito bíblico de tentação, a maneira como nosso Senhor a enfrentou no deserto e como devemos resisti-la. Por mais difícil que seja, por mais, vamos dizer assim, acirrada que seja uma batalha em meio à tentação, de frente, né, enfrentando a tentação, é possível resistir. Nós não podemos imaginar que toda tentação, ou que tentações muito grandes, né? Não sei se há essa classificação de tentação grande ou pequena, porque na verdade toda tentação ela tem poder, ela tem força para nos expor à queda. Então, assim, nós não podemos imaginar que isso ou aquilo, por maior que seja, não é possível, não tinha como eu evitar, não tinha como eu resistir, não tinha como eu não ceder. Essa é a ideia, isso é o que a Bíblia nos ensina, isso é o exemplo, nós vamos ver esse exemplo em Jesus. Nós vamos ver esse exemplo em Jesus e também em algumas outras pessoas da Bíblia, ok? Veremos que é imperioso seguir a recomendação de Jesus Cristo a respeito de vigiar e orar para não cedermos à tentação ao longo da caminhada. Então, quando a gente observa aquilo que Jesus instruiu, o que a Bíblia diz, como a Bíblia nos ensina a posicionar ante as tentações, quando elas vierem, quando elas surgirem, nós teremos condições sim de resisti-la, né? E até mesmo isso servirá de testemunho, muitas das vezes, contra aquele que não resistiu, que preferiu ceder, que escolheu ceder à tentação e depois poderá futuramente querer argumentar que a tentação era grande demais, que a tentação era muito forte, né? Então, não há nenhuma justificativa para não resistirmos à tentação, ok? O primeiro tópico diz assim, a tentação em sua esfera humana. Como que isso acontece? Como que ela atua? De onde ela vem? Quais os efeitos dela? Como perceber ela? Como identificar uma tentação? Vamos lá? Na Bíblia, 3 palavras aparecem para conceituar tentação. A primeira é massá, uma palavra hebraica que significa teste ou provação, né? A segunda é peirasmos, que também significa teste ou prova, ou pôr à prova, né? Essa palavra aparece 25 vezes no Novo Testamento. Há ainda uma terceira palavra que é peirazo, que é testar, submeter à prova, ocorrendo também
36 vezes no Novo Testamento. Então a Bíblia está repleta de exemplos de situações onde as pessoas foram colocadas à prova. Quais os tipos? Medo, orgulho, soberba, vaidade, luxúria, sedução, desejos, concupiscência, várias são as formas, né, as maneiras que a tentação ela nos é apresentada. Às vezes a pessoa acha que a tentação ela só vem através do dinheiro, através das imoralidades sexuais, através dos pecados sexuais. Não, a tentação ela vem através também do medo, através do desânimo, através do orgulho, né? Então a tentação, ela em si, ela é aquilo, uma situação que nos coloca diante de uma possibilidade de fazer ou não fazer o que é certo, fazer o certo ou o errado, né? Por isso teste, por isso a ideia de uma prova, por isso a ideia de uma oportunidade para demonstrar se faremos o certo ou se faremos o errado, se acertaremos o alvo ou se erraremos o alvo, se continuaremos na caminhada ou se iremos parar, né? Paralisar na caminhada. Então, a provação, a tentação, ela vem sempre com esse intuito de revelar algo que muitas das vezes se encontra oculto dentro de nós, no nosso íntimo, né, no nosso âmago mais íntimo. Assim podemos dizer que tentação é um experimento, teste ou prova diante de uma atração para fazer o mal a fim de obter prazer ou lucro. Sempre que nós estivermos diante de uma tentação, ali estaremos diante de uma oportunidade de fazer ou o mal para se beneficiar, tendo como retorno, recompensa, algum tipo de prazer ou algum tipo de lucro, né? Algum tipo de benefício. Ou também, como eu disse aqui, a gente também pode ser tentado a desanimar, a se prejudicar, a se destruir, né? A nós mesmos. Duas vias da tentação. De acordo com a palavra de Deus, a tentação ela pode vir pelo diabo, né? Primeiramente ela vem dele, porque ele conhece, ele sabe ele vê os nossos atos, ele conhece o nosso histórico de vida, ele sabe aonde a gente vai, com quem a gente está, o que a gente fala. Ele vê todas as coisas, ele não sabe todas as coisas, ele não é onisciente, mas ele está atento aos nossos atos. Então, dentro daquilo que ele conhece, que ele sabe de nós, ele irá nos tentar, ok? Então, a gente precisa entender isso, que toda vez que estivermos sendo tentados no intuito de errar o alvo, essa tentação ela vem do diabo, é ele tentando nos tirar da caminhada do alvo. Segundo, de dentro, né, do próprio ser humano. Uma vez que a natureza humana foi corrompida por causa do pecado, em nós mesmos há uma inclinação para o mal, uma inclinação para o erro, de transgredir, a vontade de transgredir, a vontade de cometer erros. Todo ser humano tem essas vontades, todos eles. Paulo, me parece que é Pedro, não sei se Paulo ou Pedro, mas me parece que é Pedro, que diz que se dissermos que não temos pecado, mentimos, né?
Então, todos os seres humanos, todos, em quaisquer tempo da história da humanidade, todos nós temos a inclinação para o erro, para fazer o que é errado. O que diferencia um ser humano do outro é o posicionamento, a reação ante estas vontades, ante esses desejos, né? Mas todos nós temos dentro de nós mesmos essa vontade, essa inclinação para o erro, e aí nós somos tentados. Por que que nós somos tentados? Porque a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, ela trabalha o tempo todo com essa ferramenta. Qual a ferramenta? A tentação de nos impelir, nos tentar satisfazer a vontade da carne, satisfazer os desejos da carne, aquilo que eu quero fazer, aquilo que o meu corpo está com vontade de fazer, aquilo que até a minha mente mesmo, aquilo que a minha alma está desejando. Então a gente tem que tomar cuidado, porque nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu tenho vontade eu devo fazer, nem tudo que eu penso eu posso realizar, nem tudo, por causa que muitas das vezes esses pensamentos, esses desejos, eles estão cheios de tentação, e o intuito é fazer com que eu alimente a carne. Mais uma vez, por isso Jesus disse, a carne é fraca. A carne é fraca. E a carne é fraca porque ela está contaminada, porque ela está corrompida, né? Porque ela perdeu a, a essência da divindade, né? Aquilo que nós tínhamos de Deus, que era santo, a carne perdeu isso com o pecado. Porém, agora nós lutamos, agora é uma luta constante para resistir aos desejos e às vontades da carne. Ambas as vias da tentação se processam na esfera humana, né? Quer seja o diabo, quer seja ele tentando, quer seja os nossos desejos, o ser humano está aí sob o ataque, né? Tentação, um fenômeno humano. Na Epístola de Tiago está escrito, ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. É verdade que há provação que vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do crente. Contudo, um teste que incita o mal não vem de Deus, ou seja, as ações que evidenciam a vida dominada pelas paixões carnais são inteiramente de responsabilidade humana. O que acontece? Deus ele não pode ser tentado. Deus não tem como, nada tenta Deus, por causa da sua essência de santidade, por causa do seu caráter santo. Por causa que Deus ele não sofre ação nenhuma, nunca sofreu ação nenhuma do pecado. Nós, porém, sim, nós sofremos a ação do pecado e estamos sujeitos, né, à tentação, porque o pecado tirou de nós essa essência que Deus havia nos dado. Então, toda vez, sem exceção, que eu estiver pensando, fazendo, desejando, ainda que seja remotamente, ainda que seja só de longe, qualquer coisa que me trará o mal, que me fará transgredir, que me fará errar o alvo, que me trará prejuízo, que vai contra aos preceitos e a palavra de Deus, toda vez, qualquer pensamento, desejo, é uma tentação proveniente do mal.
e nunca de Deus, e nunca de Deus. Por quê? Porque toda vez que Deus coloca o homem diante de uma situação de teste, de prova, Deus o faz com o intuito de aperfeiçoamento e nunca de queda, nunca de derrota, nunca de destruição. Deus nunca vai nos colocar diante de uma situação para aperfeiçoamento onde a gente corra o risco de transgredir contra Deus. As pessoas, muitas das vezes, quando elas não entendem a aprovação de Deus e elas acabam por transgredir, é porque elas dão lugar à tentação humana ou à tentação do diabo em meio à aprovação de Deus. Deus não coloca um homem para provar sua fidelidade diante de uma situação de promiscuidade. Deus não coloca um homem para provar fidelidade diante de oportunidade de lucro, de ilícito, né? Diante de oportunidade fraudulenta. Não é assim. Deus não é esse o método que Deus usa para o aperfeiçoamento dos seus escolhidos. Deus ele usa o método providencial, ele leva o homem a uma necessidade para que ele se revele como provedor. Deus não leva o homem numa situação onde ele tenha bandejas para se deliciar, bandejas para se beneficiar. Não é esse o método de Deus. O método de Deus é providencial. Deus me coloca numa situação onde eu precise clamar a Ele, onde eu precise depender dEle para mim ser aperfeiçoado, para mim desenvolver uma intimidade, um relacionamento mais estreito com Ele. Então, a provação que vem de Deus, ela sempre terá como objetivo o aperfeiçoamento do meu caráter. Se está faltando fé em mim, Deus pode me colocar numa situação que exija eu exercer a minha fé, para mim entender que a fé é poderosa. Se estiver faltando em mim paciência, Deus pode me colocar numa situação onde onde seja exigido de mim ter paciência, para me entender que paciência, longanimidade é o fruto do Espírito. Então, Deus pode sim me colocar à prova no intuito de aperfeiçoar o meu caráter. Agora, todas as vezes que tem conotação de destruição, de descumprimento da palavra, de rebeldia, de soberba, Deus não está nesse tipo de provação. Deus não está nesse tipo de prova, Deus não está nesse tipo de teste. Isso é os nossos próprios desejos, é a nossa natureza pecaminosa e o diabo se aproveitando de tudo isso para fazer com que venhamos a transgredir, né? Ainda que o inimigo possa nos persuadir a cair em tentação, esta se dá no campo da esfera humana e terrena. É ele se aproveitando daquilo que nós já sofremos, né? Que são os desejos descontrolados, que são a concupiscência dos olhos, né? A concupiscência, a soberba da vida. Então, o diabo se aproveita dessas coisas, ele se aproveita das nossas falhas, dos nossos erros. Ele sabe, ele nos conhece, ele vê as coisas, então ele vai se aproveitar mesmo. Por isso que é muito bom a pessoa entender que quando ela transgride em alguma coisa, naquele tipo de transgressão ela tem que ficar muito atenta. Por quê? Porque o diabo vai trabalhar ali porque aquilo já lhe é algo comum. O diabo não vai ficar inventando uma coisa todo dia para me derrubar, para me cercar. Ele vai tentar, ele vai criar uma estratégia, ele vai criar uma situação dentro dentro daquela esfera onde eu já estou acostumado a transgredir. Porque há uma tendência para aquilo, né? Não vai haver um espanto, porque muitas das vezes a pessoa já tinha o hábito de transgredir, de fazer tal coisa, né?
Então devemos ficar muito atento em quem a gente era, no que a gente fazia, porque é lá, é nesse passado, é nesses erros que o diabo muitas das vezes vai tentar o tempo todo nos levar de volta, ok? O Senhor Jesus e a tentação, tópico 2. A provação do Senhor Jesus. De acordo com o Evangelho de Mateus, após o batismo de Jesus, o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Ali Jesus ficou ali 40 dias, né, jejuando. E no final a Bíblia diz que aparece ali o tentador, né, Satanás, para o tentar, o príncipe deste mundo. Observa que quando Satanás vem, ele vem e começa a sua tentação, ele começa a provar Jesus nas coisas que ele viu, nas coisas que ele estava observando, né, no ministério de Jesus, as coisas que alguém já estava dizendo de Jesus, alguém já estava, quem sabe, comentando alguma coisa, e havia ali uma necessidade, né? Jesus estava de jejum ali durante um período de 40 dias, então é na necessidade, é naquilo que ele vê, é naquilo que ele estuda de nós que ele vai trabalhar. Ele não vai ficar inventando moda. O diabo ele não fica inventando moda, ok? O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus desviasse do seu propósito, satisfazendo desejos e necessidades, contrariando a vontade de Deus. Mais uma vez, tentação que provém do diabo é sempre aquela que vai tentar fazer com que contrariemos a vontade de Deus. Todas as vezes. Vou repetir para você memorizar. Todas as vezes que você estiver diante de uma situação que te leve a contrariar Deus, não faça. Não ceda, porque é o diabo tentando, é o diabo te tentando e querendo fazer com que você contrarie Deus e, consequentemente, você sofra as punições devidas, ok? Porque toda transgressão tem sua punição devida. Por isso houve um intenso ataque do maligno contra o nosso Senhor Jesus Cristo, que sabiamente, né, que resistiu sabiamente por meio da oração, do jejum e da palavra de Deus. Daqui a pouco nós vamos falar dessas ferramentas aqui para se vencer toda e qualquer tipo de tentação, qualquer nível que seja, qualquer grau que ela venha, é com essas armas que nós a vencemos, ok? As áreas que Jesus foi tentado. Podemos dizer que Jesus foi tentado em 3 áreas. Na área física, na sua natureza divina, e a área espiritual, ok? Na área física, o diabo o tentou pedindo que transformasse pedras em pães. O diabo conhece, ele está atento, ele vê as nossas necessidades e vontades. As nossas necessidades físicas e vontades, nós trabalhamos para que elas sejam supridas, né? Então, o diabo, vendo que Jesus estava fragilizado por causa dos longos dias do seu jejum, ele tenta Jesus numa necessidade física, naquilo que era óbvio, naquilo que parecia ser a coisa mais propícia para aquele momento. Se Jesus estava com fome, nada mais propício do que um pão, do que o alimento, né? Tem horas que a gente não percebe, mas o diabo ele pode estar nos tentando em coisas óbvias, em coisas até mesmo necessárias. Ele pode estar criando situações de embaraço, situações de risco para nós, em coisas óbvias, em coisas essenciais. E a gente às vezes fica pensando que ele está arquitetando um mega plano, né? Que ele está arquitetando uma coisa inusitada, totalmente
desconhecida para me enganar. E não, ele está trabalhando com coisas óbvias. Ele está, às vezes, preparando pessoas que você menos espera para ser laço. Ele, às vezes, está te colocando em um lugar onde você acha que vai ser bênção e ali vai ser o seu fim, ali vai ser a sua queda. Então, o diabo ele trabalha com coisas óbvias, com coisas comuns para nos embaraçar e nos fazer contrariar Deus. Ele também trabalha com coisas óbvias. A gente precisa entender isso. O diabo nem sempre vai usar planos ultra mega arquitetados, ok? A segunda área que ele tenta Jesus aqui, na sua natureza divina, pedindo que ele se atirasse do pináculo do templo, pois os anjos o guardariam, né? O diabo aqui, ele traz uma tentação sobre Jesus, sabe aquela coisa assim, já que você diz que é mesmo, já que você fala que é, já que você está dizendo que é, então faz para me ver, né? Então demonstra aí, se exibe, coloca mesmo, expõe mesmo tudo isso que você está falando aí agora, prova se realmente é assim. O que o diabo, na verdade, queria é que Jesus tivesse ali uma atitude de soberba, muito, muito grande mesmo, de altivez, e que, através da demonstração de poder ali, né, sobre autoridade, sobre os anjos, Jesus viesse a desagradar a Deus. Lembra que Davi, quando ali no auge do seu reinado, conquistando muita coisa, o diabo entrou no coração dele e fez com que ele contasse o povo, ele recenseasse o povo. Deus não se agradou daquela situação. Por quê? Porque foi uma situação, foi uma atitude de soberba, de altivez, né, de autoconfiança, de usar daquilo que é proveniente de Deus, que é providência de Deus, para se promover. Às vezes a gente acha que pecar contra Deus é só fazer isso, cometer atos abomináveis. Não. Quando eu tomo de Deus algo que é proveniente dele e faço daquilo qualquer tipo de benefício meu, uso para ganhar dinheiro, uso para me promover, uso para me destacar, eu estou pecando contra Deus. Tem muitas pessoas hoje que estão transgredindo contra Deus usando os dons espirituais, usando o ministério, usando a própria igreja. Algo que é proveniente de Deus, que é de Deus. Mas as pessoas estão pecando. Por quê? Porque o diabo conseguiu colocar na mente das pessoas que a providência de Deus ela pode ser usada em meu benefício, que ela pode ser usada livremente para os meus ganhos, para me trazer retornos, né? Lucros, benefícios. E não, a providência de Deus, ela sempre vem para me mostrar a dependência, para revelar em mim a dependência que eu tenho dele, a dependência que eu tenho nele e que tudo vem dele. É isso que Jesus mostrou na sua resposta quando ele responde o diabo acerca dessa tentação, ok? Então não seja soberbo, não use a providência de Deus, aquilo que Deus nos deu como providência para se promover. Na área espiritual, o diabo tenta nosso Senhor desafiando a evitar o caminho da cruz para estabelecer um reino pela sua força, ou seja, me adora e eu vou te dar os reinos dessa terra, vou te dar poder, vou te dar autoridade sobre essa terra. O que o diabo estava convidando Jesus para fazer é aderir ao movimento anti-Deus, né? Ante os planos, ante o projeto de Deus, ante os planos que Deus já tinha estabelecido para Jesus. Por quê? Porque foi essa a tentação que ele cedeu.
A tentação do seu próprio coração de querer se estabelecer contrariamente a Deus, ainda no céu, né? Foi esse o ato dele ali que fez com que Deus o banisse do céu, e ele arrastou consigo ali um terço dos anjos com essa mesma ideia. Daí a gente vê que essa tentação aqui é uma tentação que agrada muita gente. Às vezes a gente acha que a tentação que agrada são só pecados no âmbito sexual, no âmbito dos vícios, né? No âmbito da idolatria. Não. O poder também é muito atrativo. A tentação na esfera do poder, na esfera da, da fama, né? Tem agradado muita gente. O diabo, ele pensou, ele executou um plano contra Deus e conseguiu convencer um terço dos anjos. Ele planejou e conseguiu convencer Eva, que posteriormente convenceu Adão a se rebelarem contra Deus. E desde então, o diabo consegue convencer muita gente a estabelecer um reino contra Deus. Ele fez isso com Nimrod, ele fez isso com vários homens ao longo da história da humanidade. E hoje ele ainda faz. Ele ainda faz, porque ele oferece dinheiro, ele oferece fama, ele oferece poder, ele oferece um reino, mas é um reino que é um reino contrário ao reino de Deus e que será destruído naquele grande dia, que será totalmente destruído com os seus líderes, com o próprio diabo, os seus seguidores, seus adeptos, naquele dia serão destruídos por causa que contra Deus ninguém vai prevalecer, ok? Então, veja bem, assim podemos dizer que o nosso Senhor foi tentado na área física, com as necessidades humanas, com o óbvio, com o ordinário, com coisas comuns, né? Com coisas comuns. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente acha que o diabo ele não trabalha com as coisas comuns, com aquela coisa simples, com aquela coisa que dá, como diz lá na minha terra, né? De onde menos se espera. O diabo trabalha com essas coisas, ok? Em sua natureza divina, com a ideia de ostentar seus divinos atributos, né? Cuidado, você que é muito usado, você que é muito usada, Deus te deu o dom de pregar, Deus te deu o dom de cantar, Deus te deu o dom de ensinar, Deus te chamou para pastorear. Cuidado com o que você está fazendo com esses dons, com esses talentos que Deus tem te dado, e principalmente quando nós usamos atributos que Ele nos concedeu, da parte dele. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo, com aquilo que Deus nos dá, com a providência de Deus, se a gente está usando para o seu louvor, para a sua glória, para o crescimento do seu reino, ou se estamos usando para o nosso próprio benefício, para o nosso próprio ego. Porque nós vamos prestar conta. Nós vamos ter que prestar conta do que fizemos com aquilo que Deus nos deu, ok? E na área espiritual, no sentido de idolatrar outro ser, mais do que idolatrar, é estabelecer um reino contrário ao reino de Deus, ok? Como Jesus venceu a tentação, nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus. Está escrito. Na primeira tentação ele disse, está escrito. Até o final ele sempre foi dizendo, está escrito. Sempre a resposta de Jesus, antes dele dizer o que ele dizia, está escrito. Trazendo a ideia de que nada que o diabo oferecesse suplantaria, né, a palavra de Deus do seu coração. Nada do que o diabo oferecesse para ele ali, Jesus iria deixar sobrepor aquilo que Deus já havia falado. Qual foi o problema da queda de Adão e Eva lá? Foi que aquilo que a serpente disse
para ele substituir o que Deus já havia dito. Toda vez que a gente coloca algo no lugar daquilo que Deus já nos orientou, sobrepõe sobre a palavra de Deus, a gente transgride. Toda vez que vier uma novidade, uma coisa nova, uma palavra, ainda que seja muito parecida, e a gente conceda, né? Coloque sobre aquilo que Deus já disse, já estabeleceu, a gente vai transgredir, a gente vai pecar e a gente vai cair. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela permanece eternamente. Sempre, em qualquer tempo, em qualquer situação, é a palavra de Deus que tem que ser a palavra final. A palavra, não só a palavra final, a inicial e a final, ela não pode ser substituída. O grande problema hoje é que as pessoas estão suplementando a palavra de Deus, né? Estão subvertendo ela, estão dando lugar a outros fábulas, né? Como diz a própria Bíblia, como estão dando lugar a palavras de sabedoria humana, que são no fim delas são palavras diabólicas, né? São ensinamentos diabólicos. Então, toda vez que o homem deixa de observar a palavra de Deus e passa a observar ou seus desejos ou aquilo que estão se dizendo aí que é contrário, o homem cai e cria, então, uma situação onde Deus ele traz um juízo sobre o homem, ok? Nessa batalha espiritual contra o diabo, nosso Senhor sempre apelou para a exposição da palavra de Deus. Como que eu vou vencer? Como que eu vou resistir à tentação? Como que eu vou fazer para não pecar, então? Como que eu vou fazer para não ceder à tentação? O salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então a palavra de Deus, ela tem que estar constantemente no nosso coração como uma regra de fé, como algo que é desejável, como algo que é prazeroso. E na nossa mente, como algo que é intelectual, que vem do nosso intelecto, da nossa razão. Eu não posso fazer isso por quê? Porque a palavra de Deus diz que não. Por que eu não posso pegar o que não é meu? Porque a palavra de Deus diz que não. Por que eu não posso? Por que eu não posso ultrapassar esse limite? Porque a palavra de Deus diz que eu não posso. Então, todas as vezes que eu estiver diante de uma tentação, o aferidor, o medidor é a palavra de Deus. E mais nada. Nada pode substituir a palavra de Deus no momento da tentação. Qualquer outro suplemento, qualquer coisa que eu tentar utilizar. Se eu colocar o meu sentimento, eu vou pecar. Se eu colocar aquilo que eu mesmo penso de mim, a meu respeito, eu vou pecar. Se eu colocar o que a arte às vezes está ensinando, eu vou pecar. Se eu colocar muitas das vezes o que a tendência aí do mundo está colocando, eu vou pecar. Eu só não vou pecar se eu fizer conforme a palavra do Senhor. Se eu colocar o que a palavra de Deus me ensina, eu não vou errar, ok? Tópico 3, resistindo à tentação. Todos somos tentados. Por mais que observemos as disciplinas da oração, do jejum e da leitura da palavra, o inimigo não deixará de nos tentar. Pelo contrário, na verdade, o diabo a tendência dele tentar com mais vigor, com mais astúcia, é quando nós estamos na prática da oração, do jejum e da meditação da palavra do Senhor. É quando estamos procurando agradar a Deus. É quando estamos procurando fazer a vontade de Deus. É quando estamos sendo bem-sucedidos com Deus. É nessa hora que o diabo ele vem e põe as bandejas diante de nós.
Quando a pessoa está toda atrapalhada, toda enlaçada, né, já toda embaraçada, muitas das vezes ele não sofre tanto ataque, tanta tentação por parte do diabo, porque ele já está embaraçado. Mas quando um homem está sendo beneficiado por Deus, quando ele está sendo alcançado pela graça de Deus, e Deus está, de certa maneira, trazendo sobre ele o favor dele, é aí que o diabo vai entrar, é aí que o diabo vai agir. Por quê? Porque a intenção dele é fazer com que Deus cesse de beneficiar o homem, que Deus cesse de agraciar o homem e que traga juízo, que traga destruição e castigo sobre essas pessoas, né? Então, assim, a gente observa que hoje em dia, quando você vê as pessoas usando aí desses argumentos triunfalistas, onde a vida, a trajetória, a caminhada cristã, ela é isenta de tentações, de provações, não condiz com o que a palavra de Deus nos ensina. O apóstolo Tiago, ele diz que todo aquele que quer servir o Senhor fielmente padecerá por muitas tentações. Então Tiago está dizendo que tentação é sim o resultado, muitas das vezes, de uma vida. A tentação, ela sempre virá sobre aquele que quer ser fiel a Deus e que quer andar nos caminhos corretos. Se a pessoa muitas vezes está sem prova, né, sem tentação, é porque de fato ela já está entregue, ela já está presa, ela já está aprisionada, acorrentada no mal. Então essa já não precisa mais ser tentada a fazer o mal, né? Ela já está praticando, ela já está vivendo na prática do mal. O segundo ponto aqui diz assim, ó. Rejeite a tentação. Uma célebre frase do reformador Martinho Lutero diz assim: você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que eles se instalem com seus ninhos. A tentação, o que ela é? No primeiro estágio, né, no seu primeiro estágio ali, ela ainda é um pensamento, ela ainda é algo só no campo da mente. Então ela ainda não foi consumada, ela ainda não aconteceu. Então aqui, se a gente for pegar essas palavras de Martim Lutero e aplicar a tentação, ó, a gente vai entender que a tentação, primeiro, ela começa aqui, ó, nos pensamentos, nos desejos. A pessoa vai desejando e pensando, desejando e pensando, desejando e pensando, até que ela ceda e concretize e se torne aí então da luz ao pecado, né? Como Tiago diz, da luz ao pecado. Há um tempo aqui para a pessoa resistir. Há um tempo aqui para a pessoa dizer não, eu não vou fazer. Por mais que eu esteja pensando, por mais que a carne esteja pedindo, eu não vou fazer. Então, eu costumo dizer que esse é o tempo que Deus nos dá para a gente decidir se vai fazer ou não, se vai ceder ou não à tentação. Porque uma vez que a pessoa decide não fazer, não ceder, ela precisa e vai clamar o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai fortalecer ela e ela não vai fazer. Agora, se ela resolver fazer, o Espírito Santo não vai pôr o pé na frente dela para ela tropeçar, não vai pôr a mão no peito dela para ela não ir. Por quê? Porque ela decidiu fazer, ela decidiu ceder à tentação. Então, Tiago, ele diz que agora essa pessoa vai dar luz ao pecado e vai consumar o pecado. E uma vez o pecado consumado, vai gerar a morte. Então aí agora é ladeira abaixo. É ladeira abaixo. A pessoa resolveu, decidiu ceder à tentação, é ladeira abaixo. Está descontrolado e só Deus agora para resgatar ela
despenhadeiro, dessa queda que ela está sofrendo. Por quê? Porque ela resolveu ceder à tentação. Aquilo que antes era só um pensamento, aquilo que antes era só um desejo da mente, na mente e no coração, agora virou um ato, concretizou, né? E agora o que resta agora é a morte, porque o salário do pecado é a morte. O pecado foi consumado, gerou a morte, e o salário do pecado é a morte. Olha o que nós podemos ver aqui, ó. Podemos percebê-la na fuga de José diante da mulher de Potifar. José, o cenário era propício, ninguém ia saber, ia ficar escondido. Poderia ser um segredo entre ele e a mulher de Potifar. Porém, naquele tempo que José teve de parar e pensar, e aonde ele pensou, no caráter dele, no nome do pai dele, no nome do avô, do bisavô, na história da família dele com Deus ali e das promessas de Deus na sua vida, foi o tempo que ele teve para escapar e fugir das garras da mulher de Potifar. Então esse é o tempo que Deus nos dá para decidir se vamos ceder ou não à tentação. Porque depois que ceder, não adianta. Dificilmente volta para trás. Dificilmente. Se José cedesse ali, dificilmente ele voltaria para trás e o futuro dele, as promessas de Deus na vida dele seriam comprometidas, né? Então nós temos aqui o exemplo dele, nós temos também o exemplo de Jó, que sempre evitou o pecado, sempre evitou a queda, sempre lutou contra a tentação. A Bíblia diz que em tudo que aconteceu com Jó, ele não pecou. Em tudo. Todos os testes, todas as provas que ele foi submetido, ele não pecou. Por quê? Porque no seu coração ele decidiu não pecar contra Deus. Então, José é uma prova para nós que tem como resistir às tentações no âmbito das seduções sexuais. Jó é uma prova para nós que nós podemos resistir à tentação de blasfemar contra Deus, de pecar contra Deus, de murmurar contra Deus, até mesmo quando o caos se instaura na nossa vida. Então nós temos vários exemplos na Bíblia. O próprio Senhor Jesus Cristo resistiu à tentação da fama, à tentação da soberba, à tentação da necessidade óbvia. Eu vou voltar a dizer, tem hora que a gente acha que o diabo vai criar um super plano para nos enredar. Não vai. Ele vai usar uma coisa óbvia, ele vai usar uma pessoa de perto, uma pessoa simples, comum, e aquilo vai virar um tropeço para nós. Então a gente tem que ficar muito atento com a tentação, porque ela pode vir de onde menos se espera, ok? E para finalizar aqui, arrependa-se. No meio da nossa caminhada, é possível que o crente ceda à tentação e por isso rompa com a comunhão com Deus. Contudo, é possível restabelecer o relacionamento com Ele por meio da confissão de pecados, arrependimento e quebrantamento espiritual. Cedi à tentação, não resisti. E agora? Agora, confessar o pecado, abandonar o pecado e alcançar a misericórdia de Deus. Vai ser difícil, talvez para muitas pessoas vai ser muito difícil esse caminho dali para frente, dependendo do que fez, dependendo do ato que cometeu. Talvez vai ter que responder na justiça, talvez vai ter perda aqui, perda lá, mas é necessário fazer esse caminho do arrependimento para que seja restabelecido a comunhão com Deus. Porque senão a pessoa, além de ter percas materiais, né, percas no âmbito da sua vida material, ela ainda vai perecer na sua vida espiritual, na sua comunhão com Deus e ficará sujeita à escravidão do pecado eternamente, ok? Então, o caminho da cura, o caminho da restauração, Provérbios 28, 13, o tema da nossa lição passada. O que confessa e deixa, alcança a misericórdia, né?
Não podemos e não devemos ceder. Mas quando cedemos, precisamos arrepender. Precisamos confessar o pecado e arrepender. E voltar-se para o Senhor, ok? Conclusão, semelhante ao Senhor, que foi tentado em tudo, mas não pecou, está escrito em Hebreus capítulo 2, 18 e 4, versículo 15, podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Assim, podemos desfrutar mais de uma vida em santidade e comunhão com Deus. Por isso, ao oferecermos resistência, a palavra é essa, resistência à tentação ao longo da jornada, lograremos êxito e receberemos a coroa da vida. Se a gente não resistir à tentação, nós não vamos conseguir concluir essa caminhada, essa jornada. Presta atenção, resistir à tentação não é dom. Resistir à tentação não é uma atividade espiritual, é uma atividade consciente, é um exercício de consciência, consciência mediante a palavra de Deus. A gente precisa ter consciência da palavra de Deus diante das tentações e decidir resistir e decidir não ceder. Todas as vezes que nós cedermos às tentações dessa vida, nós sofreremos as consequências desastrosas da concessão, né? Então, que Deus em Cristo te abençoe, use essa ferramenta, use essa oportunidade que Deus está te dando para levar essa palavra de esperança. Somos tentados, em tudo somos tentados, né? Mas Paulo diz que Deus dará também o escape. Então tem um escape, sempre tem jeito, sempre há um momento para se decidir, sempre haverá uma outra opção a não ser ceder à tentação, ok? Deus te abençoe, se inscreva aí no canal, compartilhe, clica lá, dá um joinha lá e manda aí essa mensagem para alguém, pode compartilhar, tá bom? Deus abençoe todos e até a próxima aula.